Olá, tudo bem? Esse é a Oficina do Brasil, o programa que vai propor soluções para os problemas do país. Eu sou o Marcelo Torres, jornalista especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar, me especializei também em orçamento. Aqui ao meu lado está Luiz Paulo Veloso Lucas, engenheiro do BNDES, foi prefeito de Vitória, deputado federal. Aqui nós falamos de Vitória, do Espírito Santo, e vamos tratar dos grandes temas nacionais aqui na Oficina do Brasil, porque o país tem conserto, é isso, Luiz Paulo? É isso aí. E você que está gostando do nosso programa, dá o seu like e se inscreva aí no nosso canal para dar uma moral para nós, né, Marcelo? Exatamente, custa nada e você ganha muito. Como saber quando o programa vai pro ar, quando tem cortes por aí. Vamos lá, Luiz Paulo, primeiro tema: socorro a empresas. Hoje é quinta-feira, ontem, quarta-feira, dia 13, o governo brasileiro anunciou que vai usar o seu dinheiro para um plano emergencial a setores impactados pela sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos. O nome é bonito, Brasil Soberano. Será uma linha de crédito de 30 bilhões de reais destinada aí principalmente a pequenas empresas importadoras de itens como tilápia, mel, frutas, máquinas, coisas que os Estados Unidos compram que agora ficaram mais caro por lá. Boa parte do valor ficará... Gengibre, né? Gengibre. Vai arder, hein? Boa parte do valor ficará fora do limite de gastos do governo, Luiz Paulo. Além do crédito, o plano inclui ainda medidas como compras governamentais de produtos para utilização em programas sociais, adiamento de impostos, esforços para abrir novos mercados internacionais para os exportadores brasileiros. O presidente Lula enfatizou que essas ações vão proteger os trabalhadores, as empresas vão ter que manter os empregos, né? Aquelas que aderirem ao programa. Eu, mais uma vez, olho isso aqui e vejo que a solução que o governo encontra é sempre no nosso bolso, né, Luiz Paulo? Não vai nem entrar como gasto do governo, ou seja, vai exceder aí o que já estava ruim, que são as É. contas fiscais. Todos os analistas, né, têm advertido que a situação fiscal do Brasil não aguenta um programa novo desse, que não tenha um teto, não tenha um tamanho e não tenha um prazo para funcionar. Eu acho que o governo está certo em fazer o programa, não havia como não fazer, né? Mas tem que ter duas coisas para que a gente possa aplaudir o programa do governo. Primeiro, é um tamanho e segundo, um prazo para funcionar. O governo está querendo fazer em 26, inclusive, esse programa aí, Brasil Soberano, ou seja, Se usar para fazer propaganda eleitoral, é ruim para o Brasil, é péssimo, né? para alinhar empresários também. Fica comigo que eu estou te dando dinheiro. Pois é, a situação das tarifas, o que o governo pode mais fazer não é os 30 bilhões de crédito, né? É diplomacia comercial no mundo todo. Diplomacia comercial, o Brasil tem muita gente do Itamaraty que manja disso, que sabe fazer isso, as entidades empresariais também. Que não, esse pessoal aí do Itamaraty não está sendo usado por uma orientação do governo, está usando isso politicamente, né? Está pensando na eleição. O Celso Amorim, que é o verdadeiro ideólogo da política externa do governo, todos os pronunciamentos dele são de hostilidade e daquela coisa da doença infantil do esquerdismo, que é o anti-americanismo. O Trump é tão horroroso que, de certo modo, deu razão aos anti-americanistas ideológicos, né? Porque ele chama todo mundo de comunista, né? O Joe Biden é comunista, Kamala Harris é comunista, o Barack Obama é comunista. É uma brincadeira. Ele atiça porque ele também tem interesse aí eleitoral nisso também, né? É financeiro, porque o Trump ganha dinheiro com isso, Marcelo. Ele tem uma empresa de criptomoedas. Ele tá de olho no impacto de todas as bobagens que ele faz no mercado financeiro. Ganha dinheiro comprando e vendendo ações, comprando e vendendo moedas. É descarado. É um negócio impressionante. Nunca ninguém viu uma coisa semelhante. Chegou a fazer uma exposição de carros no próprio jardim da Casa Branca. Lembra quando o Elon Musk ainda era amigo dele? Ele transformou a Casa Branca numa Ele chamou todos os investidores em criptomoedas para visitar a Casa Branca, deu um jantar para todos eles. Era
É inacreditável. Vamos lá, alguns detalhes. O reintegra de 3% para todas as empresas que exportam para os Estados Unidos. Vai ter um aumento aí para de 6% para as empresas pequenas. Compras governamentais, já falamos. Linhas de crédito com fundos garantidores. Tem muitos fundos garantidores aqui na economia brasileira, né? E eles vão usar parte desses recursos Você está dizendo, a coisa mais com importante, juros mais baratos. é a diplomacia comercial, né? Por exemplo, existe uma empresa, a empresa de café na China, que é maior do que a Starbucks. Eu não sabia disso, né? Então, existem E dizem que oportunidades. chinês não gosta de café, não tanto, né? Prefere o chá. Prefere muito mais chá, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente tem que fazer do limão a limonada, Pô, isso é... no sentido de, primeiro, abrir mais a economia brasileira, setor de serviços, setor de compras do governo, ver aonde que a abertura poderia favorecer a produtividade e o crescimento da economia brasileira. Eu já te dou um exemplo, eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Transporte aéreo. Sim. Transporte aéreo no Brasil é absurdamente caro, por uma questão, a legislação restringe a oferta. As empresas internacionais são proibidas de voar, De operar por aí. de operar linhas domésticas, né? Isso, olha só, eu acho que esse programa aqui, o Socorro está vindo porque o governo não foi capaz de negociar com os Estados Unidos. Lula continua sem telefonar ao Donald Trump a negociar. E a China, mas, por exemplo, a China engoliu o orgulho e está aí em tratativa com os Estados Correlação de força, cara. A correlação de força. A China, A União Europeia também negociou. mas é controverso. Nem todo mundo concordou com o acordo que foi desenhado da União Europeia. Mas países fortes, importantes lá da comunidade, verdade. entenderam que sim, deveria ser negociado. Não, é verdade. Agora, o problema que só tem no Brasil Hum. é o tema do julgamento da família Bolsonaro, entendeu? Então, é a politização, é a tentativa de interferir na justiça brasileira. Isso não há o que negociar. A negociação comercial, Marcelo, os interesses econômicos vão fluir. Eu acho que não tem um problema em relação a isso. Os empresários sabem muito bem o caminho. Você vê a Embraer. Mobilizou rapidamente e Isso. Quando depender resolveu. do setor privado, funcionou. Vai depender do setor público aqui, não está funcionando. Se o governo é muito ruim, Nesse ponto, eu estou inteiramente de acordo com você. Eu só não acho que foi a política externa ruim do governo que gerou esse negócio do Trump. Nós vamos falar de um livro na Dica Cultural, que eu acho que a estratégia do Trump é usar o Brasil como espetar a cabeça do Brasil numa lança para demonstrar força para o mundo, porque ele é um tirano bonapartista. Napoleão Bonaparte usava esse tipo de estratégia. Nós vamos comentar mais adiante. Isso aí. Mas eu quero esse cara está terminado. Ele não faz isso com a China, nem com a Rússia, mas vai fazer com o Brasil para poder demonstrar força. No meu entender, É aquele grandalhão que bate do pequenininho para poder dizer que ele é fortão, que ele é... ainda assim, eu acredito que o Brasil deveria negociar. Trump gosta muito de dinheiro, está preocupado com os Estados Unidos. Você acha que se ele negociasse entrada de mineradoras americanas aqui, eles não iam... Você acha que ele está fazendo isso pela família Bolsonaro? Não, Ele quer negociar. Não, ele quer demonstrar força. Ele não quer negociar. Ele quer demonstrar força. Demonstrar que ele é o imperador, porque ele manda. Eu mando, eu posso. Aliás, quando perguntaram para ele, por que você fez essa tarifa de 50%? O Brasil não tem superávit comercial com vocês. Tem muita barreira. O Brasil, tudo bem, mas o Brasil tem déficit com os Estados Unidos. O Brasil já importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Aí ele falou assim, por que você fez isso? Porque eu posso. Porque eu posso. Então, é isso. Nós estamos lidando com um tirano bonapartista que resolveu pegar o Brasil de exemplo. Entendeu? Até por causa desse negócio de BRICS, esse discurso contra o dólar. Isso não é pouca coisa. Isso é claro que é pouca coisa. É pouca coisa, Claro que é efetiva, mas no debate não é pouca coisa. Você não pode mexer na...
Mas olha só, Não a armada dos Estados Unidos. A armada que, no caso, é a negociação em dólar aí feita por todo isso mundo. é só essa discussão de rede social, cara. Eleitoral. Então, é lógico que eles querem eleger extrema-direita em tudo quanto é lugar, principalmente aqui na região da América Latina. É política, é só isso. A China, por exemplo, não fala em desdolarizar. E a China está em negociação com os Estados Unidos, a sobretaxa sobre ela jamais foi aplicada. Os Estados Unidos está adiando a entrada em vigor dessas sobretaxas contra a China. Os interesses econômicos vão falar mais alto. A cadeia de fornecedores e subfornecedores da Apple vai falar muito mais alto do que discurso, Marcelo. Isso, os interesses econômicos vão prevalecer. E eu acho que o programa que o governo anunciou aí é razoável se tiver limite fiscal e tempo Mas a questão central não é essa. A questão central não é essa. A questão central é que nós estamos no centro de uma guerra política radicalizada, extremista, que é péssimo para o mundo, gera calor sem gerar luz, né? E é péssimo para os Estados Unidos, eles vão descobrir isso mais cedo ou mais tarde. Alguns segmentos já descobriram isso. Há sinais de recessão na economia americana. Recessão. Há sinais. Então, essa estratégia bonapartista, imperial do presidente Donald Trump é ruim para os Estados Unidos, não é boa para os Estados Unidos e não é boa para o mundo. Mas isso vai demorar um tempo para as pessoas descobrirem isso. Vai demorar. É bom para o Lula, né? Quando ele vai e radicaliza também do outro lado, ele ganha a simpatia de quem não gosta dos Estados Unidos. Mas O que era melhor era ele trabalhar. Mas isso ele não trabalhava antes. Trabalhar agora. Certo. Tá doido. O equívoco. Você vê o que o PT fez do Lula 1. Nós estamos no Lula 3. Nossa, Eles querem o Lula 4. Eu acho que o Brasil não quer e não merece o Lula 4. Mas eu também não quero conversa com os adeptos do bolsonarismo, porque isso é uma coisa muito ruim também para o Brasil. Eu quero racionalidade, bom senso, né? interesse público em primeiro lugar. Eu quero disciplinar, sem fazer censura, a política das redes sociais. Você vê que esse assunto sobre a adultização forçou o Congresso a pautar a normatização das polêmicas das redes sociais. Aí a União Europeia... Você acha que foi uma estratégia aí para, enfim, pautar a resolução? Estratégia. Aconteceu. Aconteceu, foi uma coisa... Conta um pouco mais aí sobre o processo que está acontecendo, que o Congresso, enfim, começa... Vai debater isso. Vai debater. Esse assunto é o assunto do mundo. Por quê? A economia mundial, ela circula nas redes, no ambiente virtual. Então, a revelação, a acumulação de capital se dá nas megatechs, nas big techs, né? É ali que fica a maior margem da lucratividade dos negócios no mundo. E a luta política, já está dentro do ambiente virtual, pelo menos desde o episódio do Brexit, que já vai fazer 10 anos. Foi 2016, né, que o Reino Unido saiu da União Europeia, é isso? Dia 23 de junho de 2016, que os ingleses foram enganados por uma estratégia que depois eles se arrependeram, mas era muito charmosa. Mas era uma estratégia, sim, mas foi uma campanha industrial de disseminação, de desinformação, de satanização da imigração, antiglobalização e anticooperação europeia. E eles ganharam a eleição lá. Só não ganharam na Escócia e no País de Gales. No resto não ganharam. Foi 59, parece, a 48. Ganharam o Brexit. E aquilo, o Reino Unido pagou um preço enorme. Foi o primeiro pleito manipulado pelo ambiente. Primeiro, depois teve a eleição de Trump, a eleição de Bolsonaro no Brasil em 2018. O que mudou foi a ferramenta. Toda eleição é manipulada na comunicação. Isso é evidente. Mas da comunicação. A ferramenta aqui é mais eficiente. A eficiência desse trem aí, amigo, é muito maior, né? Claro, em 89, a Globo foi acusada
Denúncia. de ter manipulado Eles confessam, eu já li um livro sobre o Jornal Nacional que a Globo editou e colocou na do discussão Collor, do Lula, né? o Alberico, Alberico Souza da Cruz. e o Nogueira, Armando Nogueira, Ah, que depois criou a Sport TV, a gente gosta de futebol e começa a pensar que ele só trabalhou com esporte. Não, ele se desgostou do jornalismo em geral, que ele tomava conta da Rede Globo, por conta desse episódio e tinha, do debate. a gente hoje está discutindo regulação nas redes sociais, mas até anteontem estava se discutindo o poder da Globo, que tinha que controlar, que eles Mas manipulavam. nunca controlado. Não, nunca foi. Agora vamos controlar as redes sociais Sim, mas- com o apoio da Globo. Não. Que história é essa? Isso Não, que tá eu sou a favor de regulação. Alguma regulação você tem que Não. ter. tá aí. Se você cometer Tá crime doido? de injúria, Qualquer crime do Código Penal, você tem que ter uma regulação. Olha, na Europa, fizeram uma regulação tão dura que a Meta anunciou que não vai mais atuar no mercado de propaganda paga, né, de difusão paga de assuntos políticos sociais. Então, nas eleições europeias, isso é bom, não, eu estou só dizendo que é isso que foi. dá consequência. Eu estou dizendo que esse debate nós temos que ter. Aonde? No Congresso Nacional. Isso aí, não no Bom, judiciário. Não, no Congresso Nacional. É bom. Então, mas esse é o debate mais importante da vida política e econômica no século XXI. Como deve ser o desenho dessa regulação? Não pode ser vale tudo, Eu acho muito perigoso. como que é o Trump, não pode ser vale tudo, e não pode ser censura. Como é que deve ser? Esse é o debate. Essa é a pergunta mais importante que a gente tem que fazer. E é o tema mais relevante, junto com o orçamento, que você gosta muito. Que o Congresso, o parlamento tem que botar o dedo. Tem que botar o dedo. Isso aí. Próximo tema, veículos. É sempre bom falar de carro, né? A montadora chinesa GWM inicia nesta quinta-feira, 15 de agosto, a operação de sua nova fábrica em Iracemópolis, interior de São Paulo, onde serão produzidos os modelos de SUV da série Raval. Tem esse carro aí, Raval aí? Tenho. Grande, assim. Eu tenho um amigo que tem um desses. Ele empresta? É legal. O bom legal de falar de mercado de carros é que é um microcosmos, né, da economia brasileira. Essa chegada das montadoras aí provocou um chilique das montadoras chinesas provocou um chilique nas empresas tradicionais. Elas pedem que o governo implante barreiras a essas fabricantes que vêm da China. Dizem que não conseguem competir e ameaçam com demissões em massa. Sempre esse mesmo argumento, né? Como o governo é do PT, eles entregam o nosso dinheiro para satisfazer essas montadoras japonesas e europeias. É o caso aí do programa Carro Sustentável. Nome novo, antigos aproveitadores. O governo dá um desconto e quem ganha com isso são aquelas fabricantes que nem brasileiras são, né? São internacionais. Esse assunto da indústria automotiva brasileira é mais velho do que aquela novela O Direito de Nascer. Nossa, aquela cubana, não é isso? O Direito de Nascer. A novela é a novela mais antiga que eu me lembro, deve ter uns 40 anos que aconteceu. Eu fui diretor de indústria e comércio, né, no período em que a economia brasileira abriu as importações de veículos, que até 1990 era proibido. Não é que tinha tarifa alta, Não se podia. era proibido importação. Camarada não conseguia comprar uma BMW. Não podia, era proibido importar. Você pega filme dos antes de 1990, você só vê 4 tipos de carro. Volkswagen, Chevette, não sei o quê, só tinham 3 ou A 4 reserva de mercado era total. Não, tinham 2.000 produtos cuja importação era proibida. Roupa, blusinha da Shopee, não é proibido, não é que é caro. Então, nesse cargo aí que você ocupou, você ficava ouvindo lamento e choro e rangendo o dente dentro dos caras das montadoras. Isso foi a primeira grande modelo de momento, né, de abertura comercial no Brasil. Choravam? Não, isso é porque sabem quando nasceu isso, Marcelo? Foi no governo do Juscelino Kubitschek. No governo do Juscelino Kubitschek foi feito o primeiro acordo automotivo para trazer essas montadoras aqui. E nesse acordo,
as empresas brasileiras, a indústria nacional seria fabricante de autopeças. E as estrangeiras trariam os modelos. Seriam os modelos da tecnologia, as montadoras. E a comercialização era feita pelas empresas locais, regionais. Por exemplo, aqui em Vitória, tinha um concessionário da Ford, que era de uma família tradicional daqui. Tinha um concessionário da Volkswagen, que era de uma outra família tradicional. Era uma Tudo regulado, é. tudo regulado. E se você A gente não chama de loja de carros, chama de concessionário. concessionário, porque era uma concessão do poder público. Credo. Isso era regulado. Então, você veja só, o Brasil, com essa política feita ainda lá no governo do Juscelino, ele conseguiu ser um mercado e tal. Mas não desenvolvemos aqui o carro nacional. O Gurgel tentou fazer e não conseguiu. Para conseguir fazer avião Sim. e vendemos para o mundo todo. O Brasil tem a terceira mais importante empresa de produção de aviões e não tem uma marca de automóvel. Então, nós devemos nos perguntar, a estratégia que nós vemos seguindo há 70 anos, ela é a melhor estratégia? Claro que não. E por que ela ainda é seguida? Porque esse é o governo do atraso. Há poucos dias, o vice-presidente Geraldo Alckmin cometeu um sincericídio, mas ele fez em forma de propaganda. Ele estava orgulhoso. Revelou que o governo subsidiou 10 bilhões de reais em financiamentos à indústria automobilística desde que começou esse governo em 2023. Ele fez um tom de comemoração, né? A gente está muito atrasado nisso. Você falou aí que não tem marca de carro, você está sabendo que tem um capixaba que está querendo montar um carro. Eu vi Aqui. um anúncio. Lecar. Lecar é o nome da empresa dele. Ele era do setor financeiro, de intermediação. Agora, se ele não tiver o subsídio que você está denunciando aí que Denúncia. o governo quer dar para. Se ele não tiver o subsídio, ele não é competitivo, né? E se ele se torna competitivo, as grandes montadoras europeias vão lá chorar no governo e elas vão conseguir barrar esse cara. Pois é. Tem dúvida disso? Se o governo for do PT? Eu acho, sim, que eu conheço muito esse tema, Marcelo, dos meus anos todos no BNDES e da minha participação na área de indústria e comércio do governo federal, das pressões e contrapressões da indústria automotiva, com a abertura, nós tínhamos 4 empresas só, vieram 12 empresas, todas as grandes vieram para o Brasil, teve subsídio, mas no Brasil se tornou uma plataforma também de exportação. Essas importações, por exemplo, da China, são importações de CKD e SKD. Você sabe o que é CKD e SKD? Vem o kit, kit e eles montam o carro aqui. Semi-montado e completamente montado. Quase totalmente pronto. Ele só vem fazer a fase final da montagem aqui. Então, como nós montamos essa indústria aqui com base nessa estratégia de substituição de importações e com base em vantagens fiscais e creditícias muito grandes, desmontar e reformar esse modelo não é uma coisa trivial, não é uma canetada. Tem que ter uma estratégia, tem que ter negociação, e não é uma coisa tão fácil de fazer. A concorrência é sempre boa, os chineses vieram para cá e já tem aí montadora cortando em até R$100 mil o preço dos carros que concorrem com esses chineses. Tem também um problema no mercado automobilístico, é que o governo é sócio, né? É sócio desse setor. Chega a cobrar 50% de imposto em cada um desses preços. Toda a economia. Não, mas a 50% ele é quase majoritário. Mas o que se paga aos 3 níveis de governo sobre valor adicionado de bens e serviços é mais de 45%. Então, próprio Isso é o drama do Estado brasileiro, que é grande demais, caro demais. E muito ineficiente. E a única postura responsável com o interesse público diante dessa questão é uma postura reformista. Como reformar? Como reorientar? Essa semana eu ia até te propor entrar no nosso programa as estatísticas sobre o mercado de trabalho. O tamanho do mercado, o que aconteceu depois da reforma trabalhista,
que o que está fora da CLT, Sim. o que está fora do mercado formal, disparou. Graças Né? a Deus. Mas Ninguém quer essa amarra mais, não. O carro mais barato do Brasil hoje, sabe qual é? 0 quilômetro? é o Kiwi, né? É Kwid. Kwid. Renault Kwid. Kiwi, eu achei que era Kiwi. Né? Não é de comer, não. Ah, 79 mil reais, tá? é brincadeira. Aquela máquina, o Renault Kwid, de 79 mil reais. O conserto, para mim, aqui na Oficina do Brasil, falamos dos problemas, mas também sugerimos os consertos. É liberar a importação, é liberar o mercado, para veículos importados, inclusive, reduzir imposto para quem produz aqui e para quem importa também. Mas, para tanto, o governo tem que gastar menos, né? Não, mas a questão da abertura, ela tem mais a ver com o padrão de concorrência do que propriamente com receita do governo, né? O Brasil precisa de abrir, mas não só na área de mercadoria, na área de serviços, porque o mais importante hoje não é mercadoria, a mais importante é serviços. O Brasil, você repare que ficou para trás, né? A gente não pegou a onda da indústria, a gente não abriu a nossa indústria, não abriu o nosso comércio. Estamos na onda do serviço agora e o Brasil continua fechado. É muito atraso, né? Cadê, ó, o próximo tema aqui, ó. Cadê o dólar que estava aqui? Até julho, o Brasil registrou uma saída de 14 bilhões de dólares, o que marca a segunda maior fuga de dólares da história para esse período aí do ano, os 7 primeiros meses. Apenas em 2020, no auge da crise da Covid, o fluxo foi pior do que esse. O dado que mais pesou foi da conta financeira, que inclui investimento estrangeiro, remessa de lucro e pagamentos de juro. A saída financeira apresentou o pior saldo da história nesses 7 meses. 49 bilhões de dólares foram embora do Brasil. É uma crise de confiança, né? Tem incerteza econômica, incerteza política, e vamos lembrar aí que o próprio governo admite que em 2027 vai faltar dinheiro para o gasto obrigatório com saúde e educação. Como é que você vai emprestar para um cara desse? Você misturou dois assuntos diferentes. É gostoso também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se fala mais fuga de capitais. A conta é o Antigamente é que se falava. Porque antigamente, quando o Brasil tinha déficit, Isso, porque tinha pouca reserva. não tinha reserva, não tinha investimento direto estrangeiro e não tinha saldo na balança comercial. Então, se falava em fuga, porque se ele não ficasse sentado em cima do balanço comercial, fazendo barreira, e muito da proteção da indústria nacional foi feita a pretexto De preservar. de preservar dólares, porque a gente só tinha, até 84, o Brasil só tinha o café para exportar. Não exportava quase nada. Só o café era o mais importante. O Brasil era importador violento de petróleo. Hoje o Brasil está De alimentos também, né? de De alimentos, alimentos. de soja, de milho, de algodão, de trigo. Então, a economia brasileira, nos últimos 30 anos, desde que saiu do regime militar, passou por uma mudança estrutural. O Brasil está equilibrado nas suas contas externas. Não, beleza, mas o dinheiro está indo embora. Está indo embora. É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. O investidor já não tem mais aquela confiança. Foi um ponto que você tem que analisar o que é conjuntural e o que é estrutural. A confiança no Brasil é principalmente determinada pelo investimento direto estrangeiro. O investimento direto estrangeiro no Brasil já chegou a mais de 90 bilhões de dólares por ano. Então, as reservas são mais de 300 bilhões no Banco Central. Então, o Brasil, ao contrário da Argentina, o Brasil é uma economia estruturalmente equilibrada do ponto de vista macroeconômico. Então, você tem que ver conjunturalmente o que aconteceu. Já tem a ver com esse negócio do Trump? Tem alguma outra coisa? Eu não sei. O governo avisar, olha só, eu não vou conseguir cumprir com as minhas obrigações de 2027. Você vai manter o dinheiro? Isso. Então, mas você vai manter o dinheiro desse país? Mas essa crise fiscal não é. Peraí. A crise fiscal em real, no mercado interno, que é o problema atual, o nosso conflito distributivo, ele é em real. Ele não é em cambiais, não é em moeda forte, não é em dólar, nem em yuan. Então, é por isso que você não pode atribuir a um momento de saída maior de dólares
ao desequilíbrio fiscal do país. Eu tenho. O desequilíbrio fiscal do país vai se refletir principalmente no ambiente de negócios em reais, no mercado financeiro local, no investimento das empresas. Então, É, investimento. mas não é negócio de fuga de capital. Não, fuga porque você pensou na época que não tinha reserva. Eu estou dizendo que o dinheiro, É uma dinheiro como você você vai emprestar para alguém que você sabidamente é incapaz de pagar. Tudo bem, mas quem é o maior emprestador para o governo é o brasileiro. é o brasileiro, cara. É você, eu, não é isso não é o dólar. Se eu estou Então tá errado, a pergunta errada não tem resposta certa. Então eu acho que está errado o negócio de fuga de capital. Não é isso. Que isso induz a você pensar que existe uma crise externa, uma crise cambial. Não tem crise cambial. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: o governo está mal das pernas, ele é horroroso, ele não se equilibra, ele está gastando mal e está avisando que vai faltar o dinheiro. Se o governo começa a falhar, a economia inteira, principalmente no Brasil, onde o governo é mais de 50% da economia, do PIB, a economia inteira começa a reagir. E uma das reações é exatamente na atratividade do país em relação aos outros países. Eu acho mesmo que parte do conserto tem que ser o governo gastar menos e gastar melhor. Esse é o grande conserto que o Brasil precisa, né, Marcelo? Sim. São reformas, não é uma reforma, não é uma canetada, né? E não é uma coisa, assim, vamos dizer, emergencial, é uma coisa que tem que ser feita. Eu digo que essa é uma reforma para ser feita com bisturi. É uma cirurgia plástica, não pode ser feita a facão, não pode ser feita com foice, entendeu? Ela não é essa. Nós precisamos de um Estado melhor, mais eficiente, mais enxuto, mais barato, que funcione a favor do crescimento econômico, a favor do aumento da produtividade e do bem-estar das pessoas. Chegando aqui a 30 minutos de programa, já aqui vamos acelerar. Vamos lá, elevador é o quadro do programa de quem está subindo, Luiz Paulo. Toda oficina tem um elevador, não é mesmo? Maravilha, hein? Vamos lá, vamos falar de Linhares. Pô, grande município, né? Anunciaram essa semana aqui investimento na WEG, aí, a empresa que fabrica motores lá em Linhares. Motores elétricos. Isso, ela vai investir 160 milhões de reais em uma nova unidade Fabril lá em Linhares. 160 milhões de reais. Eu conhecia muito o fundador da WEG, Alemão? Conda Silva, catarinense. E foi uma empresa que, quando houve a abertura, no início dos anos 90, Apareceu lá no Ben 10? não. Ela tirou proveito da abertura. Ela cresceu, se internacionalizou, virou fornecedora global, né? E tirou proveito da abertura. E ela veio para cá e é uma empresa extraordinária. E o legal aqui de Linhares, que é bom contar a história também, que a administração de Linhares, muito boas administrações vindo aí de bastante tempo, eles começaram a correr pelo país afora aí, umas décadas atrás, buscando empresas com esse tipo de perfil. Porque lá é a área da Sudene, foram lá a Santa Catarina e disseram, olha só, tem um benefício fiscal aqui, Espírito Santo, vários portos, por que vocês não vão para lá? E começaram a vir as empresas, e aí Linhares é isso hoje, é para acabar aí de receber mais um investimento de 160 milhões de reais. Além disso, tem uma agricultura fortíssima, tem um território, é o maior município do Espírito Santo, tem um potencial, água. Tem um potencial turístico espetacular. Eu sou suspeito, porque eu sou frequentador de Regência. Você está lá sempre. Da Foz do Rio Doce. É um lugar maravilhoso. Você é esperto. Vamos lá, dica cultural. Qual é a sua, Luiz Paulo? Nós comentamos aqui sobre um livro que eu li já tem algum tempo, que se chama O Estalo de Napoleão, que mostra a estratégia política de Napoleão, né, quando às vezes escolhia um alvo fraco para massacrar esse alvo fraco. Ele não tinha nenhuma importância estratégica, mas ele fazia toda uma parafernália. Daquela campanha militar, ele conseguia apoio político na França, vendo como era poderoso o exército francês. E também fazia com que as casas monárquicas do resto da Europa morressem de medo dele, tremessem. Então, ele fazia um alvo fácil virar simplesmente um símbolo
uma demonstração de poder. Eu acho que o Trump faz com o Brasil a mesma coisa que Napoleão fazia. Eu acho que ele gosta de dinheiro. Se negociar com ele, ele vai adorar. Vem aqui explorar aqui terras raras aqui no Brasil. Isso que eu acho que é mais grave do que isso. É mais grave. Eu acho que tem que negociar. Tem que negociar, evidentemente. No caso da mineração, terras raras, setor de serviço, tem muito que negociar, porque o comércio é bom para o desenvolvimento econômico, é bom para a qualidade de vida, é bom para a geração de emprego, é bom para tudo. O protecionismo é ruim. Na sua vida, você já esbarrou aí com algum bonapartista? Olha, todos os tiranos sonham em imitar Napoleão Bonaparte. Ele é o sonho de consumo de todos os tiranos. Eu já tive algumas experiências, mas eu acho que o Donald Trump é um Napoleão do século XXI, muito. Ou seja, quando você vê um, você identifica. Entende? A gente vê com clareza. Esse é a Oficina do Brasil, o programa que trata dos problemas do Brasil, mas que também sugere soluções, porque o Brasil tem conserto, é isso, Luiz Paulo? Tem conserto, e você que gostou do nosso programa, dê o seu like e assine. Se inscreva lá. Oral, se inscreva, né? No nosso canal. Muito bom. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais. Obrigado, Luiz Paulo. Valeu, irmão. Vamos aí.